amados e minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu falei aqui na quinta-feira à noite, e vou repetir nesse início dessa minha mensagem de domingo de manhã, que a verdadeira fé, aquela fé que é dom do Espírito Santo, aquela fé que a Bíblia diz de uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé que é dos eleitos de Deus, é sempre uma fé que produz atitudes. Essa fé de Deus, quando você a tem, ela faz você se movimentar, ela faz você agir, ela faz você lutar por teus direitos, ela faz você ir em busca dos teus sonhos, ela faz você caminhar resoluto para alcançar os teus objetivos, para alcançar as tuas metas. E quando você usa a fé dessa maneira bíblica, o resultado não pode ser outro. Qual é o resultado? Você verá Deus se manifestar em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, esse episódio aqui de Moisés acontece num momento de extrema dificuldade, extrema gravidade. Deus havia acabado de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão. Eles vão caminhando pelo deserto, encontram um obstáculo dificílimo pela frente, que era o Mar Vermelho. Para chegar à Terra Prometida, entre a Terra Prometida e eles havia um mar. E como é que você faz 2 milhões de pessoas passar pelo mar? Sem nenhum barco. Não estou falando de 20 pessoas, estou falando de 2 milhões de pessoas. Para a coisa ficar ainda mais complicada, quando eles olham para trás, lá vem Faraó e todo o seu exército, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó, feito ele se arrepender e feito ele pensar, vou lá e vou buscar o povo de volta. Porque Deus queria dar uma lição a Faraó. Só que Moisés não sabia disso. O que ele sabe é que olha e vê lá ao longe no horizonte um poderoso exército marchando para levá-los de volta para a escravidão. O que Moisés faz numa hora dessa? Moisés se prostra e clama a Deus, ora a Deus. O povo ora ao Senhor. O povo que já havia visto Deus operar milagres no Egito, 10 pragas, sinais maravilhosos, o mais poderoso exército do mundo se rende, deixa o povo sair e agora se prostra e fica orando. E para surpresa de todos, quando Moisés está clamando, o povo clamando, Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Por que você fica aí só orando? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você, seu Moisés, estende o teu cajado e divide a água do mar, para que o povo passe a pé enxuto. Aleluia! O que Deus estava cobrando de Moisés com essa atitude? O que Deus estava cobrando de Moisés com essa palavra? Ação! Atitudes! Deus estava dizendo, movam-se, façam alguma coisa, ajam, o agir é com vocês, o abrir o mar é comigo, o fazer o milagre acontecer é comigo, mas se vocês não agirem, se vocês não se movimentarem, se vocês não tomarem uma atitude, vocês vão morrer, vocês vão voltar para a escravidão, vocês não vão alcançar a promessa. Moisés agiu, o povo se movimentou, e o que aconteceu? Deus se manifestou em favor deles. Irmãos, Mar Vermelho se abre, o povo passa a pé enxuto, o exército de Faraó, quando chega, vê aquela maravilha, diz: que coisa espetacular, que beleza, está facilitando o nosso trabalho. Entraram pelo mesmo caminho, andaram a pé enxuto, pararam para descansar durante a noite. Quando é de manhã, que o povo já tinha saído na outra extremidade, Deus faz com que aquela terra dura, que ficava como asfalto, se transformasse como se fosse uma lama, uma areia movediça. E quanto mais eles se moviam para andar, mais se atolavam na terra. E Deus diz: Moisés, estende outra vez o teu cajado e fecha as águas do mar. Não sobrou nenhum soldado de Faraó, nem para contar a história. Todo aquele exército de Faraó, que naquela época era o exército mais poderoso da face da terra,
morreu nas águas do Mar Vermelho. Diga graças a Deus. Irmãos, igreja, Deus está falando hoje com cada um de nós. Deus está falando hoje comigo, está falando com você. Deus está falando com alguém que vai ouvir essa palavra através de um CD gravado, através do rádio, através da TV da web. Deus está dizendo, movam-se, ajam, se movimentem, façam alguma coisa e deixem o resto comigo. O que é que você tem feito? Que atitude de fé você tem tomado? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus alvos? O que é que você pretende da tua vida? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer conquistar? O que é que você quer atingir? O que é que você tem planejado? E o que é que você tem feito para que Deus se manifeste em favor da tua vida e te leve à vitória? Por quê? Deus só age em favor de quem toma atitudes. Se você é uma pessoa parada, só ora, Senhor, abre a porta. Eu estou precisando do emprego, Jesus. Estou parado. Abra uma porta para mim. Sim. Porque clamas a mim? Caminha, age. Compra jornal, vê os anúncios. Se informa com um, se informa com outro. Prepara teu currículo. Distribui para um, distribui para outro. Distribui para fulano, distribui para Beltrano. Sai todo dia de casa, sai cedo. Deixa que o abrir a porta é comigo. Essa pessoa fica só orando, e em casa, esperando cair do céu, esperando que a porta se abra, sem ela fazer nada. Não vai se abrir nunca. Nós vimos aqui, na quinta-feira à noite, o exemplo de Gideão. Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e Deus entrega Israel na mão dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, nações ímpias, que se unem e começam a combater Israel. E Deus permite que Israel passe a ser derrotado, humilhado por essas nações. Eles vinham numa multidão tão grande, o texto diz, como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Tomavam tudo que Israel possuía, tudo que eles plantavam, eles tomavam. Todos os animais que eles tinham, eles levavam e não deixavam Israel sustento algum. O terror era tão grande que eles começaram a construir covas, cavernas, e se intocarem com medo dos midianitas. E numa situação tão difícil como essa, tão desesperadora, havia um homem, Gideão, que dizia, não, eu vou fazer alguma coisa. Se eu me acovardar, se eu for me intocar numa cova, se eu for me esconder numa caverna, vai chegar uma hora que eu vou morrer de fome. E aí não vai ter mais solução alguma. E ele estava lá, embaixo de um carvalho, malhando o trigo, para esconder dos midianitas, fazendo alguma coisa. E nesse momento, que estavam todos se acovardando, Gideão estava lutando, Gideão estava fazendo alguma coisa, e o anjo de Deus aparece e diz, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Deus gosta de gente valente. Deus gosta de gente que não se entrega. Deus gosta de gente que não se acomoda. Deus gosta de gente que não se rende diante das adversidades da vida. E qual foi o resultado? O resultado foi que este homem foi usado por Deus para liderar o povo e derrotar esse poderoso exército dos midianitas. Está escrito aqui na Bíblia. Então isto prova, meu irmão, de que Deus, o nosso Deus, só se manifesta na vida de quem age, de quem faz alguma coisa, de quem toma atitudes. Vimos o exemplo da mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo. Não eram 12 dias, eram 12 anos. Uma hemorragia, a Bíblia não diz o que era, se era um mioma, se era um câncer de útero, de ovário. Diz que há 12 anos que ela sofria, diz que ela gastou tudo que tinha sem conseguir a cura. Mas um dia ela ouve falar de Jesus, ela crê que Jesus era Deus, ela crê que Jesus podia todas as coisas, e para provar que ela cria, ela toma uma atitude. Ela diz, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela não disse, eu preciso fazer um gabinete pastoral com Jesus. Eu preciso contar para ele os meus problemas. Eu preciso relatar em detalhes esses 12 anos de sofrimento.
Eu preciso ver se ele pode fazer alguma coisa. Ela disse, não, eu não preciso contar nada, eu não preciso dizer nada. Ele sabe de todas as coisas, ele pode tudo. Eu só preciso agir, eu só preciso provar que eu creio. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Enfrentou a multidão, uma mulher debilitada. Totalmente debilitada. Ela não estava com a gripe. Ela estava com hemorragia. Mas isso não foi motivo para ela desistir de ir até o Senhor Jesus Cristo. Foi, e o resultado qual foi? A cura. Diga glória a Deus. Lembra que nós falamos aqui quinta-feira à noite daquele paralítico levado por 4 amigos. Um homem paralítico, numa maca. Levam até onde Jesus estava. Quando chegam na casa, a multidão era tamanha que eles não podiam chegar nem na porta da entrada. Todos os motivos do mundo para eles voltarem para casa e ainda darem uma desculpa de que fizeram o que era possível fazer. Não tem gente que é assim? Na primeira dificuldade volta, Deus está vendo que eu tentei, mas o que é que eu posso fazer? A dificuldade apareceu, eu tenho que ficar na minha, Deus está vendo, eu fiz o que eu pude. Não, eles podiam ter dito isso, mas eles disseram não. Nós podemos fazer mais. Vamos dar a volta, coloca em cima do telhado, vamos sair abrindo telha, buraco, até descobrir qual é o cômodo da sala que ele está. E quando descobrir, amarrar o paralítico com corda, descer o paralítico, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé tem que ser vista. Você não pode ver a fé com os olhos da carne, você só pode ver a fé com olhos espirituais, pelas suas atitudes. Josué, que era servo de Moisés. Moisés morre e está lá Josué paradão. Moisés morreu, e agora? Como é que vai ser? Como é que vamos chegar na terra prometida? Como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Pensativos, talvez orando. E Deus diz, Josué, dispõe-te. Quer dizer, age, toma atitude, faz esse povo caminhar, faz eles conquistarem a terra prometida, assuma o comando, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quando Josué toma a atitude de liderar o povo, as águas do Jordão se abrem, eles passam a pé enxuto, muralha de Jericó cai por terra, eles conquistam a terra de Canaã. Então Deus sempre espera da gente uma atitude. Mas eu lembro agora do exemplo que nós já estamos tão acostumados com eles. Mas a repetição é a mãe do saber. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ok? Versículo 1. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era um homem realizado, já era um homem rico, já era um homem de muitas posses. Abraão não era um pé rapado, Abraão não era um Zé Ninguém. E o que Deus diz para esse homem? Sai da tua terra. Sai do teu conforto, tudo funcionando bem, os seus rebanhos de animais, a família bem estabelecida, sua casa pronta, os seus amigos, a sua convivência social, as amigas e os amigos de Sara, as amigas e os amigos de Abraão, tudo nos trinques. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus quis provocar em Abraão?
O que Deus quis provocar em Abraão com essa atitude? Ação. Atitudes. Abraão não disse, Senhor, tudo bem, mas vamos sentar aqui. O Senhor está mandando eu sair da minha terra, da casa do meu pai, dos meus parentes, juntar tudo, pegar a estrada para uma terra que o Senhor ainda vai me mostrar. Eu não sei se fica para a direita, se fica para a esquerda. Eu tenho que ir confiando no Senhor. Mas vamos sentar aqui. Quais são os riscos? Já manja? Aquela pessoa que tem que fazer alguma coisa. E quais são os riscos disso? Risco? Tudo na vida tem risco. Nasceu, já está correndo risco. Respirou, está correndo risco. Saiu na rua, está correndo risco. Está dentro de casa, está correndo risco. A vida é cheia de risco. Abraão não disse, Senhor, e quais são as garantias que eu tenho? Senhor, eu tenho meus rebanhos, eu tenho meus bens. Essas estradas aqui estão cheias de assaltantes, cheias de tribos violentas. Como é que é a minha segurança? Eu vou ter direito a um seguro de vida? Eu vou ter direito a um plano de saúde da Unimed, da Amil, ou da, sei lá, de qualquer coisa aí desses planos vagabundos que existem por aí afora? Eu vou ter direito? Não. O que é que o versículo 4 diz? Partiu, pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor, sem discutir, sem fazer perguntas, sem questionar, sem se preocupar com risco, simplesmente confiando em Deus. Irmãos, amados de Deus, quando Abraão saiu, quando Abraão tomou atitude, Deus foi agindo de uma forma extraordinária na vida deste homem. Esse homem viu Deus se manifestar de uma forma tremenda em favor da vida dele. Esse homem teve experiências maravilhosas com Deus. Esse homem passou a ser pai quando ele era já um homem idoso, casado com uma mulher estéril. Deus disse, mas você vai ter um filho, você vai ter pai. Deus fez coisas grandes na vida deste homem. Antes dele agir, ele era apenas um homem comum, como todos os homens. Só que era um homem rico. Mas depois que ele age, depois que ele toma atitude, depois que ele demonstra uma verdadeira fé em Deus, ele agora é chamado o pai da fé, o pai da nação de Israel. Amém? Davi toma a decisão de enfrentar Golias. Eu vou enfrentar. Nenhum soldado teve a coragem. Um exército inteiro, homens treinados para isso, e um só homem desafiando, e todos acovardados. E diziam que criam em Deus. E diziam que acreditavam em Deus. A fé sem obras é morta. Chega Davi, um garotote ainda, 16 anos, e disse, como é que é a história aí? Quem é esse circunciso que ousa desafiar o Deus vivo? Quem é ele? Ah, é um gigante filisteu. É o guerreiro mais preparado que eles têm. Olha a altura do cara. Estou vendo. E o que acontece com quem enfrentar esse sujeito, hein? Ah, o rei disse que vai acumulá-lo de riqueza, vai isentar toda a família dele de imposto, e se derrotar, ainda vai dar a filha para ser esposa do cara. O quê? É mesmo? Tudo isso. Davi, um homem espiritual, disse, isso não pode ser o diabo, só pode ser Deus. Deus me trouxe aqui, Deus me cria uma situação dessa, me faz ouvir uma proposta dessa, e ninguém aceita a proposta, todo mundo com medo, todo mundo se acovardando. Ah, não, eu não vou deixar passar a chance, eu vou enfrentá-lo. Havia risco? Havia? Humanamente falando, quais eram as chances de Davi vencer Golias? 0%. Aos olhos humanos, não tinha a menor chance. Qual era a chance que tinha de dar certo uma parada dessa? Nenhuma. Mas ele desce da montanha, ele vai para o vale, só com uma funda na mão, 5 pedras lisas de um riacho, e Deus diz, muito bem, garoto, eu gosto de gente assim, você é dos meus, você tem a minha fé, pega essa funda, lança a pedra e deixa o resto comigo.
O resto agora é comigo. E vai o garoto Davi, pega uma pedrinha, o gigante zombou. Tá pensando que eu sou algum cachorro, rapaz? Para você vir a mim com um pedacinho de pau na mão, pedra na outra, eu vou te matar, garoto. Eu vou fazer você de picadinho. Os urubus vão comer a tua carne. E Davi disse, você está enganado. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com armas humanas, confiante que vai me derrotar, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ainda hoje, o Senhor vai te entregar em minhas mãos e eu vou cortar a tua cabeça. E quando ele joga a primeira pedra, Deus entra em ação, porque uma pedra jogada com a funda não pode causar danos. O máximo que podia fazer era um galo. E se pegasse num lugar descoberto, o cara estava lá com uma armadura de aço, todo protegido. Deus faz a pedra aí exatamente onde não tinha proteção aqui na fronte, e faz com que ela pegue uma velocidade como se fosse uma bala de fuzil AR-15, e o texto diz que a pedra encravou-se na testa do gigante e ele caiu morto. Amém, irmãos? Quer dizer, por que Deus não agiu antes? Se havia ali milhares e milhares de soldados, um exército inteiro, porque Deus só age quando tem uma fé de atitudes. Qual é o teu gigante? Que gigante você está enfrentando hoje? Uma doença? Um desemprego? Dívidas? Problemas no teu casamento? Situação com um filho que está envolvido com drogas? Que está com más companhias? Qual é o teu gigante? Se você não enfrentar esse gigante, se você não partir para cima, crendo que Deus vai dar a solução, não vai ter solução, não vai ter vitórias. Deus não pode agir se a fé não tiver obras. Um poeta alemão já dizia o seguinte: sonhar é fácil, difícil é transformar sonhos em ações, difícil é transformar sonhos em atitudes. Então sonhar é fácil. Ah, pastor, o meu sonho é casar. Pastor, o meu sonho é ter a minha casa própria. Pastor, eu tenho um sonho, ter um automóvel. Meu sonho, pastor, é entrar para a faculdade. Meu sonho, pastor, é conquistar isso, é conquistar aquilo. Sim, e o que é que você tem feito para conquistar isso? Que atitudes você tem tomado? Ah, meu sonho é entrar na faculdade. Aí não estuda, dorme até 1 da tarde, passa o resto do dia assistindo televisão, mas o sonho dele é entrar na faculdade. Aí faz vestibular 20 vezes e não passa. Ah, não sei por que Deus não abre porta. Porque você é preguiçoso. Porque você não faz nada. Você só tem sonho. Sonhar é fácil. Eu quero ver transformar sonhos em atitudes. Pastor, meu sonho, pastor, é comprar um carro, mas eu ganho tão pouco, pastor. Eu vivo de um salário mínimo. E o que é que você tem feito para mudar isso? O que é que você tem feito para merecer ser mais qualificado na tua empresa, no teu trabalho? Você tem feito curso, você tem se aperfeiçoado, você tem procurado estudar, você tem procurado fazer curso de aperfeiçoamento. Ah, pastor, não dá mais. Então faça alguma coisa. Se você não fizer, vai ficar apenas no sonho. Então, irmãos amados, o que Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã é: se movam, tome atitudes. Faça alguma coisa, para de ficar calado, para de ficar toda hora reclamando, toda hora se maldizendo, toda hora murmurando, ou então aqueles que se calam, se acomodam, aceitam tudo como está a vida, não lutam para haver mudança. Não pode. Se você não agir, se você não tomar atitudes, Deus não vai agir em teu favor. Deus não vai fazer nada pela tua vida. Amém? Você tem tomado atitudes? Você tem agido? Ou você fica parado, reclamando da vida? Ah, está difícil a vida. Ah, eu ganho tão pouco. Eu queria tanto mudar de casa, mas eu moro mal, eu como mal, eu visto mal, eu existo mal. Sim. E o que é que você faz para mudar essa situação? O que é que você tem feito para mudar isso? Para que Deus abençoe e torne o teu sonho uma realidade. Eu disse aqui na quinta-feira à noite que o que tem acontecido no nosso Brasil nesses últimos dias é uma boa ilustração disso que eu tenho pregado aqui. Olha, irmãos, há mais de 30 anos que
que o Brasil sofre na mão de governos perversos, de políticos corruptos, de empresários e comerciantes gananciosos. Há mais de 30 anos, desde que eu me entendo por gente, que a gente assiste nesse Brasil uma roubalheira desgraçada, uma corrupção generalizada, e por isso nós não temos um sistema de saúde digno, nós não temos um sistema de educação que nos satisfaça, nós não temos segurança, não se tem nada, nada, absolutamente nada. Mas há mais de 30 anos que eu ouço todo mundo reclamando. Reclama, o governo não presta, esses políticos são um bando de ladrão, mas você vê as pessoas fazerem alguma coisa? Só reclamam. E quando chegam as eleições, ainda vão votar. É ou não é? Ou estou falando alguma besteira? Então, há mais de 30 anos que os poderosos vêm fazendo no nosso país o que querem e entendem. Mas olha, em 2 semanas de protesto, em 2 semanas que uma parte da população tomou vergonha na cara, uma parte apenas, que a grande maioria ainda continua sem ter vergonha na cara, mas quando uma pequena minoria tomou vergonha na cara, foi para as ruas, começou a fazer passeata de protesto, as coisas começaram a mudar. Você vê que só se muda quando se tem atitude? As coisas só mudam quando se tem ação? Quando que você viu, desde que você se entende por gente, os governos darem aumento de passagem para os transportes coletivos e uma semana depois voltar atrás? Quem já viu isso alguma vez acontecer na vida? Nunca. Sempre deram os aumentos, sempre fizeram o jogo dos empresários, sempre tornaram os caras mais ricos e mais milionários, e o povo que se dane. Dessa vez voltaram atrás. Olha, pela primeira vez na minha vida, eu vi isso acontecer no Brasil, irmãos. Pela primeira vez na minha vida, eu vi os políticos, as autoridades com medo, semblante de medo, vendo o povo na rua, vendo o povo dizendo, chega, não aceitamos mais isso. Essa semana que terminou, a Câmara dos Deputados em Brasília convocou trabalho extraordinário. Eles trabalharam até sexta-feira. Sabe quando que isso acontece? Nunca! Esses políticos vagabundos trabalham só terça e quinta. Terça. Chegam terça em Brasília, aí trabalha para quarta para quinta. 2 dias na semana, pegam o avião e voltam para casa. Trabalharam a semana inteira, até a sexta-feira. Nunca se viu, em tão pouco tempo, mudanças acontecendo no nosso país. Agora, muita gente tem me perguntado através da internet, gente que me manda e-mails, gente que me telefona, até pastores de outras denominações. Pastor Carlos, como o senhor conhece muito de Bíblia, pastor, me diga uma coisa, qual é a posição que a igreja deve tomar diante de tudo que está acontecendo na nossa nação? Como eu tenho recebido consulta, como eu tenho sido questionado. Eu digo sempre o seguinte, irmãos. Todos nós que somos cristãos, somos cidadãos como qualquer outra pessoa, independente de religião. Nós somos cristãos, mas somos cidadãos como qualquer um outro lá fora, independente da religião. Então é nosso direito ter um bom sistema de saúde, é o nosso direito ter bons colégios, é o nosso direito ter boa segurança, é nosso direito viver uma vida digna, é nosso direito ver o dinheiro dos nossos impostos sendo usado em nosso favor, o que não é. Você andar nessa cidade de automóvel hoje é uma coisa quase que impossível. Eu prefiro pegar um táxi. Essa semana eu fui ao médico, aqui na Aldeota, eu fui de táxi. Porque eu não tenho paciência de ficar nesse trânsito louco, ruas esburacadas, asfaltos mal feitos. Mas você sabe quantos bilhões o governo arrecada todos os anos do IPVA? Que é o imposto que quem tem automóvel paga? E para onde vai esse dinheiro? Estradas destruídas, estradas esburacadas. Você paga imposto de renda, o imposto é para ser revertido em teu favor. Então, é nosso direito exigir das autoridades que nós sejamos respeitados. Então,
Lutar por nossos direitos, meus irmãos, não é pecado. Você lutar pelos teus direitos não é pecado. Você tem direitos de cidadão. O apóstolo Paulo, quando estava na iminência de ser morto pelos judeus, ele disse: alto lá, eu quero me valer dos meus direitos que eu tenho como cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Eu não quero ser julgado por essa gente, não. Essa gente não é confiável, essa gente mente, essa gente é covarde, eles vão me matar. Ele não aceitou de maneira nenhuma ser julgado de um modo contrário aos direitos que ele tinha como cidadão de Roma. Você quer ver? Abra em Atos. Atos capítulo 25. Atos capítulo 25, versículo 1 em diante. Todos acharam? Vou ler, hein? Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, iria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mas de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo Paulo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Que coisa, hein? Como é que é o problema religioso? O ódio que eles nutriam contra Paulo era tão grande que faziam muitas e graves acusações contra o apóstolo, só que não podiam provar nenhuma. Por que esse ódio? Por causa da verdade que Paulo pregava, por causa da maneira que Paulo anunciava o evangelho do reino. Versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Eu não fiz mal nenhum. Eu não cometi nenhum delito, eu não cometi nenhum erro. Então Festo, que era o governador, querendo assegurar o apoio dos judeus, coisa de político, né? Que é sempre agradar a Deus e ao diabo, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Aí Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Olha que coisa interessante. Paulo era a favor da pena de morte. Olha, se eu cometi algum crime, se eu pratiquei algum mal digno de morte, ele sabia que a lei de Deus dizia: quem tirar a vida do semelhante paga com a vida. Estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Você está percebendo? Paulo tomou uma atitude. Ele exigiu os seus direitos de cidadão romano. Ele não disse: tudo bem, me entregue para ser julgado pelos judeus mesmo. Deus está no controle. Não tem gente que é assim, aceita tudo. Não, Deus está no controle. Não, já que tem que ser assim, Deus está permitindo, deixa eu ser julgado por ele mesmo, deixa eles fazerem justiça, deixa eles me matarem. Ele disse: não, senhor, não quero ser julgado por eles, não. O julgamento deles vai ser capcioso, vai ser injusto. Eu sou cidadão romano, eu apelo para César. Eu tenho direito a ser julgado por César e não por essa gente. Exigiu os seus direitos de cidadão romano.